Às 19h30, sobre a proteção de Deus, dou início à 24ª sessão ordinária do dia 25 de agosto de 2014 e da 45ª legislatura. Solicito o primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Estão presentes o vereador Gerson, Tite, Dr. Zé Eduardo, Helenice, Claudinho, Heberson, Odair, Dr. Chaves, João Henrique e Claudinei da Malha. Feita a verificação, havendo o número legal regimental, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos constante do expediente dessa sessão. Ofício do expediente, documento do executivo. Ofício número 267 de 2014, encaminha projeto de lei 96 de 2014, que estabelece denominação para o prolongamento da avenida, a Avenida 1 do loteamento residencial Macaubeiras, denominação também de Avenida Rodrigues Alves. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício número 268 de 2014, encaminha projeto de lei número 97 de 2014, que prorroga os prazos previstos no artigo 4º da lei número 2.842, de 29 de junho de 2010, que autoriza o município de São João da Boa Vista, através da Prefeitura Municipal, a doar os imóveis especificados à União Federal com a finalidade de nele ser construída a sede da Procuradoria da República no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovadas as comissões de Justiça e Redação. Presente o vereador Rui e o vereador Bira. Ofício número 269 de 2014, encaminha a resposta ao requerimento 50 de 2014, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite. À disposição dos vereadores. Ofício número 270 de 2014, encaminha a resposta ao requerimento 49 de 2014, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite. À disposição dos vereadores. Ofício número 271 de 2014, encaminha a resposta ao requerimento 405 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 272 de 2014, encaminha a resposta ao requerimento 155 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Presente o vereador Dr. Ademir. Ofício número 273 de 2014, encaminha a resposta ao requerimento 409 de 2014, de autoria do vereador Ademir Martins Boaventura. À disposição dos vereadores. Ofício número 274 de 2014, encaminha a resposta ao requerimento 28 de 2014, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. À disposição dos vereadores. Ofício número 275 de 2014, comunica o veto ao autógrafo 152 de 2014, que adiciona o parágrafo único ao artigo 5º da Lei número 1131 de 2003. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício número 276 de 2014, solicita a retirada do projeto de lei número 87 de 2014, que prorroga os prazos previstos no artigo 4º da lei número 2.842, de 29 de julho de 2010, que autoriza o município de São João da Boa Vista, através da Prefeitura Municipal, a doar os imóveis especificados à União Federal, com finalidade de nele ser construída a sede da Procuradoria da República no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovadas as comissões. Deliberação aprovada, retirada pelo autor. Presente o vereador Roberto Campos. Ofício número 277 de 2014, encaminha a resposta ao requerimento 435 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. À disposição dos vereadores. Ofício número 278 de 2014, encaminha a resposta ao requerimento 448 de 2014, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício número 279 de 2014, encaminha a resposta ao requerimento 52 de 2014,
de autoria do vereador Roberto Campos. À disposição dos vereadores. Ofício número 280 de 2014 encaminha resposta ao requerimento 441 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores. Ofício número 281 de 2014 encaminha resposta ao requerimento 400 de 2014, de autoria do vereador Fernando Betti. À disposição dos vereadores. Ofício número 282 de 2014 encaminha resposta ao requerimento 455 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo. À disposição dos vereadores, documento legislativo. Mais fácil. Projeto de Lei Legislativo número 273 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Dispõe sobre a destinação de verbas a entidades particulares que executam atividades iguais ou afins no município de São João da Boa Vista. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Lei Legislativo 279 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, dispõe sobre o direito das entidades matricularem os alunos por elas atendidos em escolas próximas à sua sede. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Lei Legislativo número 280 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, dispõe sobre a inclusão do Programa Municipal de Educação Ambiental e Consciência Ecológica como atividade dentro das oficinas do contraturno do período integral e dentro dos temas transversais no ensino regular das escolas públicas municipais e da outras providências. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Educação. Projeto de Lei Legislativo número 281 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, obriga as empresas concessionárias e ou permissionárias de serviço público do município a disponibilizar planilhas que mencionam e dá outras providências. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Educação. Presente o vereador Fernando Betti. Justiça e Finanças. Projeto de Lei Legislativo número 282 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, denomina-se Onofre Bernardo da Silva, Onofre Quitiniano, a quadra esportiva, campo de futebol e piscina da Escola Infantil e Fundamental de Ensino Genoefa Pan Bernardo, a EMEI do bairro do Macuco. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Lei Legislativo número 283 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, dispõe sobre a criação do Disque Denúncia de Maus Tratos aos Animais no município de São João da Boa Vista. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Lei Legislativo número 284 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, proíbe a comercialização, importação, distribuição, produção e uso de linha chilena e qualquer linha semelhante no município de São João da Boa Vista. Em deliberação. Aprovado as comissões de Finanças. Projeto de Lei Legislativo número 285 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, torna obrigatória a implantação de câmeras de videomonitoramento em eventos temporários no município e dá outras providências. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Decreto Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 22 de 2014, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, altera a redação do artigo 1º do Decreto Legislativo número 11, de 12 de agosto de 2014, que concede o título de cidadão sanjoanense ao excelentíssimo senhor doutor Nelson de Barros Roley Filho e dá outras providências. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de resolução. Projeto de resolução número 09 de 2014, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre o orçamento da Câmara Municipal de São João da Boa Vista para o exercício de 2015. Em deliberação. Aprovado as comissões de Finanças e Orçamento. Moções. Moção número 89 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, envia moção de aplauso aos policiais militares pelo brilhante desempenho, inclusive no trabalho e combate às drogas, furtos e roubos. Em deliberação.
Aprovado, ofício. Peço para o autor subscrever essa moção. Peço para subscrever, senhor Então, presidente. subscrito vereador Claudinei, Fernando Betti, doutor Zé Eduardo, Claudinho, Odair Perinoto e Roberto Campos. Moção número 90 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, parabeniza a equipe de basquete de São João da Boa Vista Unify pela conquista do Paulista Universitário. Em deliberação, aprovado, ofício. Também peço para subscrever, se o autor permitir. A moção número 90, subscrito vereador Claudinei, vereador Rui, Tite, Fernando Betti, Claudinho, Heberson, Perinoto, Roberto Campos e João Henrique. Moção número 91 de 2014, de autoria do vereador Heberson Menezes, envia moção de congratulações à Unifeob, onde o curso de Direito está entre os 44º melhores dos particulares. Em deliberação, aprovado, ofício. Também peço subscrever a moção número 91. Subscrito vereador Claudinei, Tite, Odair Perinoto, Fernando Betti, Claudinho, Roberto Campos. Moção número 92 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, envia moção de congratulações à Escola Municipal Sara Salomão, que completou 13 anos de fundação no último dia 16. Em deliberação, aprovado, ofício. Me peço para subscrever a moção 92. Moção 92, subscrito vereador Claudinei, Gerson, Rui, Tite, Fernando Betti, Odair Perinoto e o Roberto Campos. Em deliberação, aprovado, ofício. Requerimentos. Requerimento número 464 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita informações sobre a importância prevista a ser arrecadada neste exercício junto com o IPTU, relativa à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública referente a terrenos edificados. Em deliberação, aprovado, Pela ordem, ofício. senhor presidente. Pela ordem. Edificados. Não identificados. Edificados. Não edificados. Em deliberação, aprovado, ofício. Requerimento 473 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira. Moradores do bairro Jardim Guanabara solicitam a colocação de um vigilante ou zelador no sistema de lazer Valdir Donizete Lino, Ourinho, no Jardim Guanabara, localizado à rua Celso Matiello Padovan. Em deliberação. Em deliberação, peço para subscrever, se o autor permitir. Em deliberação, aprovado, ofício. Requerimento 473, subscrito Fernando Betti, Odair Perinoto, Heberson, Tite. Requerimento número 474 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita ao CETRAN manutenção das faixas de sinalização de solo em todas as ruas do bairro Jardim do Recanto dos Pássaros. Em deliberação, aprovado, ofício. O requerimento 474, subscrito Fernando Betti e Rui. Requerimento número 475 de 2014, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino, solicita a retirada do projeto de lei legislativo número 197 de 2013, de autoria do mesmo. Em deliberação, aprovado, ofício. Requerimento número 476 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita a retirada dos projetos de lei do Legislativo no número 13, 143, 145, 159, 185, 191 e 192, de autoria do mesmo. Em deliberação, aprovado, ofício. Requerimento 477 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha o anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação do programa Aluno Consciente no município de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Deliberação, Fernando Betti. Se o autor permitir, gostaria de subscrever o anteprojeto. Requerimento 477, subscrito vereador Fernando Betti, Odair Perinoto, Claudinei. Em deliberação, aprovado, ofício. Requerimento número 478 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha o anteprojeto de lei que institui
a campanha permanente de conscientização acerca da doação de órgãos, tecidos e sangue, Doe Vida, nas escolas do município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento número 479 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha o anteprojeto de lei que dispõe sobre a instalação de SPDA para-raios normatizados e substituição e retirada de para-raios radioativos no município de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento número 480 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha anteprojeto de lei que dispõe sobre os parâmetros de atuação preventiva no combate aos entorpecentes no ambiente escolar do município de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Deliberação, Fernando Betti. Gostaria de subscrever o projeto, se o autor permitir. O requerimento 488, subscrito vereador Fernando Betti e Claudinei Damário. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 481 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha o anteprojeto de lei que dispõe sobre a instituição de programa municipal de incentivo à doação de medula óssea e de sangue do cordão umbilical e placentário no município de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 482 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha o anteprojeto de lei que cria o programa de turismo na terceira idade e da outras providências. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 480. O requerimento 482 de 2014, subscrito por Rui, Fernando Betti e Claudinei Damário. 482. Requerimento número 483 de 2014, de autoria do vereador Gerson Araújo, encaminha o anteprojeto de lei que dispõe sobre a realização do exame de avaliação de postura denominado teste C-Adams no âmbito de rede pública municipal de educação do município de São João da Boa Vista, na forma que indica e da outras providências. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Deliberação, Fernando Betti. Eu gostaria de parabenizar o autor e gostaria de subscrever também o projeto, se o autor permitir. Requerimento 483, subscrito vereador Fernando Betti. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 484 de 2014, de autoria de toda a casa, solicita informações ao Departamento de Assistência Social sobre os andarilhos existentes em nossa cidade. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento número 485 de 2014, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite, solicita ao CETRAN estudos para a construção de um redutor de velocidade na rua Riachuelo, em frente ao número 27. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento 486 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damário, solicita à diretora do Departamento Municipal de Saúde a aquisição de materiais para o consultório odontológico do PSF Jardim Maestro Mourão. Em deliberação, aprovado ofício. Requerimento número 487 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita informações do setor de trânsito CETRAN sobre a colocação de placas de trânsito proibido estacionar em um dos lados da Avenida Padre Josué, no bairro Vila Operária. Em deliberação, aprovado ofício. Indicações. Indicação número 362 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita plantio de árvores em torno do sistema de lazer Valdir Donizete Lino Ourinho, do bairro Jardim Guanabara. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Fernando Betti. Subscrever a indicação. Indicação 362, subscrito do vereador Fernando Betti. Indicação 363 de 2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita a colocação de um vaso sanitário no sistema de lazer Valdir Donizete Lino Ourinho, do bairro do Jardim Guanabara. Ao prefeito municipal para os devidos fins.
Indicação número 364 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita a iluminação na ponte do bairro Jardim Holanda. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 365 de 2014, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Otiti, solicita a colocação de placas indicando perigo nas margens do rio Jaguari, no trecho que passa no fundo do Jardim das Hortênsias. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 366 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a limpeza dos terrenos existentes na rua Eduardo Lopes Castilho. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 367 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a substituição dos brinquedos do parquinho do Jardim Maestro Mourão. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação número 368 de 2014, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita ao prefeito a construção de uma área de lazer com campo no Jardim Maestro Mourão. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Se o autor permitir, gostaria de subscrever isso. Indicação 368, subscrito Fernando Betti. E a 367. E a 367, também subscrito Fernando Betti. Indicação 369, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a limpeza da área de lazer do Jardim Maestro Mourão e do acesso do bairro até o Pratinha. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 370 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita o asfaltamento da rua Mário Melete, no final da rua Alfredo Guedes, no bairro Jardim Crepúsculo. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 371 de 2014, de autoria do vereador Raimundo Rui, solicita o reparo de bueiro localizado à rua Joaquim Noronha, cruzamento com a rua Romeu Furlaneto, no bairro Vila Bancária. Ao prefeito municipal para os devidos fins, ofício do expediente. Ofício número 190 de 2014, da Câmara Municipal de Pirassununga. Encaminha cópia do requerimento número 249 de 2014, de autoria do vereador Jefferson Ricardo do Couto. À disposição dos vereadores. Ofício 191 de 2014 do Ministério da Educação. Informa a liberação de recursos financeiros. À disposição dos vereadores. Ofício número 192 de 2014 do Centro Universitário de Faculdades Associadas Unifai. Convida para comparecer à realização da primeira aula de curso de Medicina, segundo semestre de 2014, no próximo dia 25 de agosto de 2014, segunda-feira, às 8 horas da manhã, no auditório Dr. José Edgar Simão Alonso. À disposição dos vereadores, telegramas. Telegrama número 24 de 2014 do Ministério da Saúde. Informa a liberação de recursos financeiros. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes expediente da sessão, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra do pequeno expediente. Pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do inscrito no pequeno expediente. Não tem? É. Vai? Vereador Fernando Betti. Boa noite a todos. Hoje uma mãe foi na minha residência solicitar que fizesse um convite a todos os vereadores a respeito do filho dela, que é o Maquin Mangini. Ele tem 20 anos e ele está lançando um livro, né? O lançamento do livro vai ser na data do dia 30/8/2014, às 18 horas, no local Ateliê Ângela Bonfante, Rua Carlos Queilanders 164. E ele está lançando esse livro, é o primeiro livro dele, ele trabalha como modelo e é escritor. O livro é Meus Amores, uma busca pela felicidade. Então é um menino de 20 anos, sanjoanense, que a gente poderia prestigiá-lo com as nossas presenças lá. Então estou passando o convite a todos que a mãe dele solicitou. Vereadora Helenice. Boa noite a todos. Eu trago aqui hoje, e gostaria se a casa pudesse fazer essa reivindicação. O Neno Fica-Fica encontrou comigo esse fim de semana e pediu que nós pudéssemos, através do Executivo,
deixar o estacionamento da feira nas quintas-feiras, porque a feira hoje já é um sucesso e as pessoas estão frequentando cada vez mais, um número maior de pessoas indo à feira à noite, e está tendo o problema de que eles não têm aonde estacionarem. Então, eu gostaria que a casa enviasse um ofício ao prefeito pedindo que, na quinta-feira, os autoescolas usassem aquele espaço do estacionamento, que é público, até às 5 horas da tarde, para que as pessoas tivessem o direito de estacionar, porque o número de pessoas que estão indo à feira na quinta-feira aumentou muito. E não tem local para estacionar, dificultando os munícipes a realizar suas compras, sabendo que ali é um espaço público. Vereador Odair Perinotto. Eu entendo a palavra, boa noite a todos, a palavra da vereadora Erenice, com a preocupação, mas eu gostaria de já deixar esclarecido que esse problema já foi solucionado. O Vanderlei já me garantiu que a partir dessa quinta-feira, após as 16 horas, vai estar liberado o espaço para o estacionamento da feira ali. Bom? Eu vou falar, Claudinei. Vereador João Henrique. Eu queria falar sobre os 2 projetos de lei que eu coloquei hoje nesta casa, em relacionado às entidades. Nós tivemos vários problemas aqui em relação à aprovação de verba para entidades. Uma ganha mais, a outra ganha menos. Então, esse primeiro projeto, ele diz o quê? Da igualdade das entidades que faz o mesmo trabalho em nossa cidade. Então, que seja colocado no orçamento proporcional a todas as entidades, para a gente não ter mais aquele problema de uma entidade receber X e a outra receber Y. Se elas fazem o mesmo trabalho e atendem o mesmo número de criança e o dinheiro é público, que as duas recebam o mesmo percentual de verba. E o segundo projeto é relacionado às entidades que atendem crianças. Tá? As crianças são retiradas da família e depois elas continuam estudando cada uma numa escola. E isso, além da logística ser ruim, tá? Para a entidade, que tem que rodar São João inteiro para colocar as escolas, elas às vezes acabam tendo convívio com o irmão lá na escola e ela foi retirada da família. Então tem a parte social, a mãe às vezes fica na porta vendo, então tem esse problema que às vezes não são retirados todos os filhos. Então esse segundo projeto, para que é? É para que se dê o direito da entidade que está atendendo as crianças matricular de acordo que tenha a vaga pela idade, né, atendimento pela idade, mais próximo da entidade. Até para uma economia, para uma logística e para uma parte social mais fácil para a criança até entender que ela foi retirada, que ela está com outro convívio naquele momento. Então foi um pedido das entidades, de uma entidade, e eu analisei esse projeto e fiz esses 2 projetos. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão à parte destinada ao grande expediente. Grande expediente. Tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que solicita a verificação do escrito para o uso da tribuna livre nessa noite. Primeiro escrito é a senhora Beatriz Pereira da Silveira, que falará sobre saúde mental. O Chumagu foi lá. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a casa de estar me recebendo. Gostaria de estar falando sobre um assunto que é muito crítico em São João da Boa Vista, em virtude da estatística de suicídio, o índice de suicídio em São João da Boa Vista. Tá? Nós temos em São João da Boa Vista dois órgãos que tratam, principalmente assim, de tratamento psicológico, psiquiátrico. É uma bênção muito grande que São João conseguiu
para tratar de pessoas que não têm condições de pagar um tratamento de terapia. Muitas vezes acontece do ambulatório de saúde mental estar lotado e envia paciente para o CAPS 2, como aconteceu comigo, dia 28 de abril de 2011. E o que ocorreu? Em virtude de uma discussão básica e simples com meu filho, onde eu disse, se você não liberar a senha do meu notebook, porque eu tenho que trabalhar, eu vou te dar um tapa. O meu filho ligou para o pai, foi no conselho tutelar sem minha autorização, me denunciou. Conselheira tutelar, em virtude de eu fazer tratamento no CAPS, me discriminou, não aceitou nada. Foi vendido um canivete para o meu filho no ginásio. Eu pedi ajuda para a conselheira tutelar, foi 100% ignorado. Conclusão, a conselheira tutelar conversou com a psiquiatra e com a psicóloga. A psiquiatra deixou bem claro para a conselheira tutelar Júlia, ela não tem nada, não tem vaga no ambulatório. É uma pessoa que faz palestra, uma pessoa que arrecada recursos para a cidade, uma pessoa consultora fiscal. Não adianta nada uma pessoa fazer tudo pela cidade e na hora que você pega, ajuda um órgão e esse órgão vem e arranca seu filho de você. Foi muito bom que você falou sobre isso, porque o negócio é o seguinte, o meu filho, eu tive que entregar ele para o pai. Eu tirei o meu filho do ginásio em virtude da venda do canivete e oferecimento de drogas, transferi para o COC, e ele está sendo muito bem atendido lá, muito bem cuidado. Passei a guarda para o pai, abri mão da pensão alimentícia e fui acusada de abandono intelectual pelo conselho tutelar. A psicóloga do CAPS deu um laudo sem autorização da psiquiatra, totalmente divergente, expôs o meu CID, que é um código internacional de doença que não deve ser exposto em laudo nenhum sem que o paciente autorize. O pai passou a fazer pressão na cabeça do menino até que ele tentou suicídio. E graças a teu filho, doutor Ademir, o meu filho está vivo, eu não sei nem como te agradecer, tá? Então, eu quero que vocês entendam a importância do atendimento da saúde mental, psicológica da cidade, e uma pessoa que faz um tratamento, precisa tomar um remédio para dormir, ou que precisa tomar qualquer tipo de antidepressivo, não deve ser discriminado. Eu vim aqui, recebi uma moção de apoio do Heberson, do Fernando Betti, e aí não consegui fazer o evento para arrecadar recursos para a Avaped, porque eu fui convidada a sair por discriminação por tratar no CAPS. Eu fui convidada a sair pela diretoria da Avaped, não pela Priscila. Então, por isso que eu não vim mais pedir ajuda para a Avaped. Cortei os recursos e vou ajudar as entidades que precisarem. Correto? Continuo os meus trabalhos, estou sendo contratada, inclusive, para um empresário que é médico, que se dispôs, qualquer coisa, está auxiliando a cidade no acompanhamento. Já enviei ofício de tudo quanto é forma. Estou desde outubro de 2012 tentando reverter a minha situação por causa de uma psicóloga que não tem um pingo de responsabilidade, desacatou todos da equipe do CAPS, disse que o laudo foi feito em equipe e eu estou aqui, o doutor Chaves está com o meu atestado que o meu CID era apenas estresse. E não foi de acordo com a equipe, foi sem autorização. Para reverter toda essa situação, está sendo muito difícil. E em virtude de todo o estresse que gerou, eu estava grávida agora, né? E estava assim, aquela confusão, todo mundo está meio diferente do que está o normal, tal. Estava no início da gravidez, eu chorando muito por conta do meu filho. Por conta de não poder ver o meu filho, porque o pai alega que eu sou uma psicopata, simplesmente pelo fato de eu tomar um comprimido para dormir, por causa de tanto estresse, porque são 15 anos de problema com o meu filho, desde o nascimento. Então, eu perdi, não era, na verdade, a anomalia que existia no meu nenê, não era porque era um porque eram dois. Então, dia 23, não estou generalizando,
o conselho tutelar, é a atitude de uma e a primeira conselheira, Júlia, e em segundo lugar a conselheira Érica, que não está permitindo que o conselho tutelar e o Rodrigo, o conselheiro tutelar novo que entrou, envie para o juiz e para a juíza Elani os relatórios de avaliação que está sendo feito com os pais, que tem que entrar pai, mãe, tia, madrasta, todo mundo está passando pelo ambulatório de saúde mental após meu filho tentar o suicídio. Todo mundo está passando por um tratamento, por um acompanhamento. Conclusão, a conselheira Érica me agrediu e foi afastada do caso e impediu, como chefe do conselho tutelar, do conselheiro Rodrigo, está enviando os laudos para os juízes. Então, eu estou aqui na frente da Câmara, diante de todos, para que vocês me ajudem, para que essa questão seja resolvida de uma forma mais branda, porque mais do que meu filho foi exposto, não dá para ser. E mais do que eu já fui lesada, não dá para ser. Quem que gosta de ter teu filho arrancado? Quem que gosta? Por que não vão verificar? O conselho tutelar não foi nenhuma vez verificar na minha casa se eu realmente tinha algum problema. Apenas eu fui discriminada porque fazia um tratamento psicológico, psiquiátrico. A psiquiatra até hoje não foi ouvida. O juiz se recusa a ouvir, está se recusando a ouvir os profissionais. Então, gente, essa é a minha reclamação. O cuidado é um trabalho muito bom. Os minutos da senhora estão esgotados, mas eu vou suspender, a senhora pode continuar, tá? Vai sendo gravado do mesmo jeito. Suspendo os trabalhos regimentalmente por 10 minutos. Então, o que eu quero? Eu queria que vocês tomassem uma medida, porque eu estava tendo contração e estava lá no fórum pedindo para o promotor me atender, o promotor não me atendia. Aí o promotor saiu para fora me xingando. Aí ele ainda virou para mim e falou assim, e desde quando você está grávida? Eu falei assim, desde as 8 vezes que eu vim aqui, o senhor não me atendeu. Eu estou pedindo, por gentileza, para vocês me atender. Aí toca o promotor da Vara de Infância e Juventude, que não era responsável pelo caso, tomar decisão outra vez. Aí o doutor Fausto entrou, pediu para verificar sobre a questão do canivete. Gente, o menino que vendeu o canivete para o meu filho em 2012 não foi verificado até agora. Se ele tivesse vendido um revólver para o meu filho, talvez o teu filho, doutora Ademir, não tivesse conseguido ajudar o meu. Entendeu? Então, é isso. E a importância de estar verificando o que realmente é sério, o que realmente é fato. Está tendo maus tratos? Não. Se não foram na minha casa e não viram como que era a minha casa e realmente como era feito as coisas, então deveria ter pensado bem antes de fazer uma coisa errada. Pensar direitinho, nomeou o conselheiro, simplesmente na hora que deu o problema, ela pediu renúncia do cargo. Então funciona assim, eu vou lá, arrebento com a vida de uma pessoa e a hora que eu vejo que eu errei, eu peço renúncia do caso, porque aí eu não preciso responder por nada. Temos que pensar nisso sim, porque se, vamos supor que eu não gosto de uma pessoa, eu me candidato a conselheira e vou lá e ferro com a vida de uma pessoa, gente, não prejudicou só uma pessoa não, prejudicou a mim, prejudicou meu filho nem me reconhece mais como mãe. O meu filho foi tirado de mim, ele estava batendo aqui, hoje ele está assim, e o pai alegando que eu ofereço risco para ele, e eu não ofereço risco para ele. Eu fico muito triste, porque eu fui capacitada pela maçonaria, fui capacitada por gente da maçonaria, e lamentavelmente o pai do meu filho é maçom e tem muita influência dentro do fórum. Eu gostaria que essa situação fosse mudada e se tivesse condições da Câmara Municipal solicitar para a Corregedoria não arquivar e continuar as investigações e as apurações que foram feitas erradas, que as pessoas façam, porque para vocês terem noção, só para eu concluir, para justificar o laudo da psicóloga do CAPS, a psicóloga do fórum disse que conversou com o pastor da minha igreja. Eu já fui em 3 centros espíritas, mas até agora eu não consegui falar com o pastor Sebastião ainda. Eu apresentei a certidão de óbito que ele faleceu um ano antes, que a certidão de óbito dele está aqui. Então, até com morto, a psicóloga do fórum falou para ela poder
dar razão para o pai do meu filho, para eu poder perder o meu filho. Então, gente, vamos pensar direito antes de fazer uma alienação parental. Alienação parental é crime. Falar mal de pai na cabeça da criança é crime. Falar mal da mãe ou do pai é crime. Gente, você vai morrer sendo pai do seu filho e mãe do seu filho. Não use, aprendam a separar. E um dos trabalhos gravíssimos que está acontecendo, se vocês forem analisar, o maior índice de suicídio que está tendo entre os jovens é discussão entre pai e mãe, que não estão sabendo separar as coisas. E, lamentavelmente, meu filho está sendo vítima. Só que eu sei que essa denúncia não vai trazer os meus nenê de volta. E muito menos eu vou conseguir reverter o amor e o carinho que eu tinha do meu filho, porque hoje ele mal me chama de mãe. Meu filho tem medo de me abraçar. Ele ficou 2 anos recebendo essa informação de que eu era uma psicopata. Então, gente, vamos pensar bem. Antes da gente chamar a atenção e antes da gente pegar e chamar o conselho tutelar, eu não sabia que existia um conselho acima do conselho tutelar. Eu não sabia que eu podia reclamar. E eu estou pedindo a ajuda de vocês, por gentileza, porque, graças a Deus, lá no COC, ele está sendo muito bem assistido, muito bem orientado. E eu acho que é isso, eu não tenho mais o que falar, todos os laudos estão aqui. Eu gostaria de contar com o apoio dos vereadores para que a corregedoria não arquive e que se tome providência a respeito ou do conselho ou da conselheira que errou, para que possa ser feita justiça e eu possa retornar à minha vida normal. Tá? Porque até discriminada na hora que eu estou entrando nas sessões, tem hora até nas empresas, nos locais, eu estou sendo em virtude de um erro de um laudo. Mesmo que eu apresentei 8 depois, não valeu. Doutor Chaves. Beatriz, só para elucidar, essa troca de CID foi feita pelo psicólogo do Conselho Tutelar ou do CAPS? Essa troca de CID foi assim, a psicóloga do CAPS deu um CID e alegou no meu prontuário que o laudo foi feito em equipe, não mencionou o CID no prontuário, e a psiquiatra tinha dado um laudo sem CID, e depois ela colocou o CID, que meu CID era estresse, ela discutiu com a conselheira, e quando ela descobriu que a psicóloga tinha fraudado o laudo, ela escreveu no meu prontuário, pediu para eu procurar a promotoria e anexar o meu prontuário e os laudos novamente no fórum. Porém, a única coisa que eu consegui, 4 horas de 15 em 15 dias para o meu filho. Eu não ofereço risco para o meu filho de 4 horas de 15 em 15 dias. O restante de todos os dias eu ofereço risco para ele. Então, quem quer matar uma pessoa, mata em 1 minuto. Né? Então, eu acho que tem que pensar bem na responsabilidade, porque a Lília, ela tinha um estresse comigo, porque eu fiz uma doação para o CAPS, que os pacientes chegavam e não tinham lugar para sentar. Eu fiz uma arrecadação com os meus clientes, nós fizemos doação, depois nasceu cadeira para tudo quanto é lado lá. Então, como eu sou consultora fiscal, eu pedi para que regularizasse a documentação da doação que eu fiz para a associação. E isso acabou irritando, inclusive ela, porque ela faz a parte da diretoria da associação, e incomodou-a e ela passou a me perseguir. Quer dizer, passou a ser uma coisa pessoal. Então, por uma questão pessoal, ela pega e faz um laudo desse que faz 2 anos que eu não consigo reverter. Beatriz, eu te fiz essa pergunta porque, analisando seus documentos, existem 2 atestados. Um datado de 24 de abril de 2013, por José Evangelista de Almeida Neto, isso, que confirma o primeiro CID F43, sem a modificação. Sim. E um CID de uma doutora de nome Lúcia Helena Milanês Vasconcelos, que também confirma o CID F43. E aqui, você me permite ler o finalzinho? Pode, ou não? não, pode ler ele todo, ele inteiro. Ela põe assim, declaração. Declaro para os devidos fins que Beatriz Pereira da Silveira estava sob meus cuidados médicos enquanto médica assistente do CAPS 2 de São João da Boa Vista.
Beatriz apresentava quadro clínico compatível com o CID-F32. Fez uso de antidepressivo e indutor do sono por um breve período. Deveria ser encaminhada para tratamento no ambulatório de saúde mental, mas como não havia vaga, permaneceu em atendimento no CAPS 2, assíduas consultas e usando apenas, eventualmente, medicação indutora do sono. Essa acho que é a parte mais importante. Ressaltamos que a reação depressiva foi provocada por situações reais, vivenciadas pela paciente, levando a um quadro de estresse devido às impossibilidades de resolvê-los no momento, devido à sua complexidade, notadamente jurídica. Como também não concordamos com o laudo do psicólogo, anexado no processo devido ao fato do CID ser F43. Então, aqui tem um atestado de uma médica discordando do laudo dado pela psicóloga, do CID dado pela psicóloga. Então, isso vem de encontro com a informação dela de uma provável perseguição. Com relação, uma outra pergunta. Isso eu acho que confirma realmente que o CID, aqui uma doutora assinando, o CID dela é realmente F43 e não F60, o que levou até a perca da guarda do filho e a perca dos 2 nenês, né? E a todo o transtorno que ela sofre até hoje. Com relação, você falou que seu filho comprou uma arma, né? Comprou. Foi identificado a pessoa que vendeu essa arma para ele? Foi. Meu filho disse para o conselheiro tutelar que a juíza mandou ir para minha casa conversar com ele, onde ele disse que ele queria ter guarda compartilhada e ter contato com o pai e com a mãe. Ele confirmou o nome do menino, deu até a foto do menino, ele colou a foto no notebook para que fosse anexado, para que o menino fosse advertido para não vender mais armas para nenhuma criança e oferecer colocar a vida da pessoa em risco. E você sabe se foi tomada alguma medida preventiva ou alguma cautelar? Somente em abril de 2014, após o meu filho tentar suicídio. Tá. E só para terminar. Ele poderia ter comprado uma arma desse menor infrator, porque o menor infrator não foi chamado. A gente sabe que o CAPS e todos os demais órgãos ligados à saúde acabam sendo de responsabilidade da diretora de saúde. Gostaria de saber se esse fato foi informado à diretora de saúde, qual a postura dela, se ela tomou conhecimento desse fato. Em 2013, eu entrei em contato com ela via Facebook, ela disse que era para estar solicitando, passando as informações para ela, porque o Facebook não era o lugar para conversar. Eu fui lá, muitas vezes ela não estava, eu fiz a solicitação do prontuário e foi juntado, como eu não consegui falar com ela, foi juntado o prontuário diretamente para conhecimento da juíza. Agora, eu fiz mais uma notificação, fui lá no Departamento de Saúde, falei com a assistente social Renata Firmozelli, e ela encaminhou para a Lia, solicitando uma retratação pública, ou seja, que eles informem ao juiz e à juíza que houve um erro, porque está em situação de decisão nessa semana pelos 2 juízes se eu vou ser condenada ainda por tudo isso que eu passei ou não. Porque no desespero, porque não podia ver meu filho, em dezembro de 2013 eu coloquei no Facebook, gente, me ajuda a chegar na imprensa, eu não consigo ver o meu filho por conta de um erro. E aí eu mencionei que tinha sido escondido o laudo e mencionei sobre o canivete, e aí a conselheira Érica, para ela poder se defender das acusações, porque ela me maltratou demais, e o Dr. Fausto intimou ela, então ela pegou e entrou, fez um boletim de ocorrência contra mim, dizendo que eu estou difamando e o conselho tutelar, porque eu estou pedindo uma solução para a vida de uma pessoa. Meu filho é muito inteligente, é uma pessoa que se esforça muito, mas eu não sei até quando que ele vai ter força para suportar tudo isso e nem sei o que eu vou conseguir de retornar dele. Porque eu não consigo reconhecer ele direito depois de tanto tempo, sem poder ter contato, sem poder participar de festa, sem poder participar de nada, por conta de um simples erro. Sim, mas, resumindo, você não teve o parecer da diretora de saúde? Ainda não.
Isso já está fazendo 1 ano e pouco. Entrei em contato 2013, em você disse. 2013, pediu o prontuário, foi cedido para que fosse anexado, foi informado ao pessoal do fórum pela diretoria de saúde que fui eu que pedi o prontuário para ser anexado, porque o pai do meu filho, abusando da autoridade de ser advogado, fez o meu filho ler o meu prontuário todo, de todos os desabafos em terapia, de tudo. E o meu filho surtou quando ele viu que ele também tinha depressão e se auto-intitulou como um psicopata e tentou suicídio. Então, assim, é uma situação muito delicada. Exposição de CID é delicado, exposição de criança também, e não se deve usar jamais qualquer tipo de documento para falar na cabeça do pai, da mãe, do filho, a não ser que tenha 100% de certeza. Claudinei. Beatriz. Claudinei. Eu gostaria que fosse feito um documento, pode ser até no meu nome, se alguém mais quiser assinar, direcionado à diretora de saúde, o fato dela não ter atendido as reivindicações da senhora Beatriz, pois, mediante tudo apresentado, uma tentativa de suicídio, uma troca de CID, um aborto, eu acho que esse caso é grave e ela, como diretora de saúde, deveria dar um pouco mais de atenção. Não só a Beatriz, mas como a toda a população. Senhor presidente. Vereador Hebers. Beatriz, boa noite. Boa noite. A gente se conhece há muitos anos. Sim. Desde a 4ª série, 5ª série, se não me engano. Sim. Estudamos juntos. Depois disso, houve uma vacância que a gente veio a se encontrar aqui na Câmara Municipal, num período que eu estava iniciando na Câmara e você estava com um projeto bem bacana para a cidade, até que nós fizemos uma moção, subscrita até pelo Fernando Betti. Eu só queria fazer uma pergunta referente a essa situação que você tem enfrentado. Eu lembro que você comentou alguma coisa comigo a respeito dessa situação que você estava vivenciando à época, em o ano passado, logo no começo. E eu sugeri que você procurasse uma pessoa nos meios jurídicos, que eu vejo que é uma situação que você tem que comprovar muitas coisas e muitas alegações. Eu acho que você deve ter feito isso, né? E por isso que está aí na mão dos promotores e na mão dos juízes. Sim. E é isso que está ocorrendo, então a ação está andando. É isso. A ação está andando graças ao Dr. Fausto, que já desarquivou esse processo inúmeras vezes. Inclusive, o processo estava sendo arquivado sem a solução da apuração da investigação do canivete. Então, portanto, está na mão do Dr. Fausto, que é promotor de justiça. E também, e também do Dr. Donizete, que é da Vara de Família. Perfeito. E agora não se sabe, pode ser que meu filho seja tirado do pai também. Houve uma ameaça grande dele ir para a Camide. O pai do meu filho ele tem condições financeiras. Após todo esse tumulto, o pai é a única pessoa que meu filho ainda respeita, né? E eu os conheço também. O pai do meu filho ele não é um mau pai, ele é um excelente pai, embora ele esteja precisando de ajuda, ao qual o ambulatório de saúde mental está orientando através de psicólogos. Então, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. O trabalho que o ambulatório faz é muito importante, porque muitas vezes nós não enxergamos algumas situações que está sendo vivenciadas dentro da casa da gente, e a partir desse acompanhamento é que a família começa a ver. E a partir desse acompanhamento que foi feito, é que o pai do meu filho começou a enxergar o que ele estava fazendo de errado, embora quase que foi tarde demais. Mas ainda bem que meu filho, o pai dele, está sendo assistido, porém a conselheira Érica está proibindo o conselheiro Rodrigo de enviar esses laudos e passar essas informações para os juízes. Eles precisam saber da real situação do meu filho, da real situação do pai, da madrasta, da minha irmã, e não simplesmente catar meu filho e levar para outra casa. O meu filho não é objeto, o meu filho é um ser humano. Eu gostaria, senhor presidente, só Beatriz, de comentar que tem certas coisas que o Poder Legislativo não pode interferir no Poder Judiciário, são poderes distintos. Sim, né? Mas no Conselho Tutelar, sim. Aí é uma outra situação,
que nós vamos ter que avaliar toda uma situação que foi gerada lá atrás e ter um acompanhamento, porque nós não podemos assim acusar de imediato, nós temos que escutar os dois lados e procurar saber. Então a informação é essencial, né? Sim. Antes de sair acusando assim, toda essa situação. Então eu sugiro à casa que realmente tenha um pouco de zelo com certas informações e procurar avaliar toda essa construção realizada há anos que está na justiça, né? E também tomar cuidado com a invasão dos poderes. Vereador Dr. Chaves. Claudinei, eu mantenho aqui a palavra. Eu acho grave troca de CID. Eu acho grave a diretora de saúde não atender a população, assim como não atende a Beatriz. Ela já não atendeu inúmeras pessoas, como é do nosso conhecimento. Então, eu gostaria, sim, que fosse feito uma solicitação à diretora para que ela se justificasse por não ter atendido a senhora Beatriz. E ela passou por uma situação de tentativa de suicídio do filho, ela perdeu a guarda do filho, ela teve um aborto, ela está com um laudo, aqui tem um atestado de óbito, parece que um psicólogo anexou aqui, o atestado de um óbito, que ele interrogou uma pessoa já em óbito e colocou no laudo. Como é que ele vai interrogar em óbito? Ele subiu, foi no céu ou foi no inferno para interrogar? Então, isso é grave. Essa pessoa que cometeu isso, ela é de responsabilidade do Departamento de Saúde. E aqui ninguém está invadindo o poder de ninguém. Aqui é uma questão nossa de solicitar à diretora de saúde que justifique por que não respondeu à senhora Beatriz. Certinho, doutor Chaves. Eu vou levar os conhecimentos do doutor Lupe para ver as providências que a gente vai tomar. Viu, dona Beatriz? Tá, eu Tá, agradeço a casa. Muito nós que obrigada. agradecemos a presença. Tá? Não, depois você dá uma analisada. Reaberto esse trabalho, peço ao meu secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Estão presentes o vereador Tite, Heberson, Gerson, Dr. Zé Eduardo, Fernando Bete, Helenice, Bira, Claudinho, Odair, Dr. Ademir, Roberto Campos, Dr. Chaves, João Henrique e Claudinei Damalho. Mais ninguém inscrito? Mais nenhum munícipe inscrito. Encerrada a tribuna livre, passa a sessão destinada ao uso da palavra do grande expediente pelos vereadores. Palavra livre. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito o senhor secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos a ocuparem a tribuna nesta noite. Não tem nenhum vereador inscrito. Não havendo mais inscritos, solicito a recomposição das comissões permanentes. Recompostas as comissões permanentes, suspenso o trabalho regimentalmente por 15 minutos. Queria que os vereadores ficassem aqui, que a Mirtz e a Cristina queria falar. Pode entrar, vai bem. Cristiano Iliparini e a Mirtz.
Boa noite a todos. Hoje eu pedi a palavra ao presidente da Câmara para expor um assunto que já vem se estendendo até a próxima quinta-feira, um mês. É uma angústia, é um sentimento de humilhação, em muitas vezes que nós tivemos, em depreciação das pessoas, enquanto funcionários da prefeitura. Em toda essa passagem que houve nesse mês, a gente tem visto poucas mudanças nas reuniões, ou quase nenhuma. Enquanto sindicato, quando fui convidada para participar da diretoria, eu fui muito clara em dizer que só participaria porque eu sou uma pessoa responsável, uma pessoa honesta, e não admito, na minha vida, compartilhar com nada, que não seja o bem comum da onde eu estiver. Tanto é que tenho 26 anos de prefeitura, nunca faltei ao trabalho, a não ser pelas meus dois filhos. Eu não tenho licença para doença, para saúde, para nada, porque até um pouco adoentada, muitas vezes eu fui trabalhar. Normal. Então, eu acredito que o respeito que foi nos dado foi quebrado. Porque, enquanto nós fomos procurar, da melhor maneira possível, uma pessoa que tenha o estudo como gestor público, para que nós não pudéssemos fazer nada de errado, pudéssemos ser irresponsáveis, como essa palavra sendo dita inúmeras vezes, de fazer um pedido de um dissídio cabuloso. Quando foi contratado o nosso gestor, foi um pedido que eu e a Mirtes tivemos a grande e a iluminada ideia de fazer isso, para que se não houvesse nada que interpusesse nesse pedido nosso dos dissídios. Então, o gestor fez um levantamento desde 2009. Então, ele tem todos os documentos que estão disponíveis na internet, assinados e publicados pelo senhor prefeito. Desde então, a gente pensou que haveria uma conversa mais justa, em detrimento do menor salário que a prefeitura paga. Se ouviu nesses últimos tempos que, devido a um gestor, há muitos anos atrás, que fez aumentos que depois concluíram que não poderiam pagar e houve uma perda do cheque férias. Isso foi, eu posso falar porque eu pedi a permissão de usar a palavra, que foi na época do prefeito Dr. Joaquim. Se a gente se reportar, eu não sou contadora, mas eu tenho as minhas despesas domésticas, então um pouquinho eu entendo. Se reportarmos lá atrás, em maio de 92, quando foi promulgado, quando foi colocado o plano de carreira, votado e posto em prática, já houveram muitas reclamações antecedentes a isso de como foi feito o plano de carreira. Então, a partir de 92, foi colocando, foi pedidos, inúmeros pedidos, de pessoas que foram prejudicadas. E ao longo de todos esses anos, muito pouco se fez. Quando era a FUBREBEM, que foi na época do Dr. Joaquim, que ele deu 100% de aumento quando ele entrou, que foi o prometido, hoje o salário base da prefeitura não chega a um salário mínimo. Eu não sei, eu não estou dizendo que eu estou fazendo uma conta correta, estou só
transpondo as épocas. Se naquela época o doutor Joaquim ele deu 100% e hoje é menor que um salário mínimo, quanto seria hoje se ele não tivesse dado? Como seria esse plano de carreira? Como seria hoje o nosso plano de carreira? Seria um fiasco. Independente de ter feito a mudança de FUBREBEM para Instituto de Previdência, que foi uma saída para que nós não tivéssemos que passar novamente para o INSS, né, doutora Admir? O senhor acompanha, o senhor sabe. Então, se tinha esse pulo do gato que eu achei que foi feito com honestidade, tudo certinho, não estou falando de desonestidade, de roubo, de nada disso. Estou só reportando a uma história. E para que não houvesse um pedido absurdo, falar, olha, nós vamos querer 30%. Por quê? Porque o salário é R$ 674. 30% de 674 ainda é pouco. Ele fala que é 1.115, mas não é. Porque se você colocar todas as contas, sexta parte, quarta parte, é feito em cima do salário base. Não é em cima da parcela destacada ou do Vale Alimentação, quando ele soma e dá os R$ 1.000, 1.100, 1.115. Todo ganho, a partir do momento que ele completa os 20 anos, aos 25, aos 30, aos 35, que é as últimas referências de carreira, ele reporta ao salário base. Quando nós fizemos esse levantamento, nós observamos que poderíamos ter pedido, em média, vejam bem, em média, de 2009 até 2014, sem um pingo de reclamação, de postura contrária, em média 13% desde lá. O que não aconteceu. Quando chegamos a essa conta desse ano, de todos os balanços que foram estudados, e que se falou que tem balanço consolidado, que não é consolidado. Gente, o nosso contratado é gestor público. Mais do que ninguém, ele deve saber o que é balanço consolidado, o que não é, o que pode, o que não pode, senão ele não seria gestor público. Sexta-feira, na reunião que nós tivemos, o que eu pensei no momento que me deixou um pouco ansiosa e até me reportei, peço desculpas à Helenice, que depois ela falou, pelo passado a gente não deveria ficar se reportando em coisas que passou para ser mais definitivo. Mas me doeu muito, sim, quando foi dito nessa casa, que mesmo que não foi de uma maneira agressiva, que não foi de uma maneira simplista ou não, que servidor não é prioridade. Realmente, nós aqui que estamos aqui, e eu como aposentada hoje, não sou a mesma prioridade, eu sou uma carta fora do baralho. Mas enquanto 26 anos que eu me dediquei, em 14 anos como diretora, 10 anos como diretora de 2 escolas em endereços diferentes, que eu não tive sequer uma gota de gasolina para me ajudar a sair de um endereço a outro, e nos últimos 4 anos, 3 escolas em endereços diferentes, eu usava o meu carro como funcionária, tendo todos os departamentos, carros de chapa branca, peruas e etc. Aqui também. Aqui não tem um carro à Câmara, que é um erro. Porque vocês, vereadores, têm os seus veículos. Mas quem é funcionário diário, de rotina, mensalista, aqui, vai levar papel aonde? A pé? Eles não são guardinhas. Eles são funcionários de carreira, como eu era. Eu cumprimento o Bira falar da doação do carro para uma instituição, com certeza. Porque essa casa tem verba para ter um carro e custeio dela para que os funcionários não precisem usar o carro deles para levar papel. E papel é importante. São documentos importantes. Eles têm que ter isso. Eu não tive. Quer dizer, que se eu quisesse ser diretora, eu tinha que usar o meu veículo. Então, existem muitos erros, muitos equívocos.
E o maior equívoco que está tendo hoje é o desrespeito no dicionário. Será que todo mundo sabe o que é essa palavra? Reportem lá o dicionário, porque é o que a gente está sentindo. Hoje quem está presente aqui é o pátio. Pô, pátio, o que tem o pátio está aqui? É tudo terceirizado mesmo. Né? O que tem esses coitados tá aqui, ó, cansados? Vão um de vocês lá no sindicato e compartilhem com a gente das 8 da manhã às 5 da tarde, para ver se vocês vão gostar. Nesse último mês. Marmita? Ô, gente folgada! Ó, marmitão, quem que está pagando? São eles. Eles é que custeiam o sindicato. Eles não estão ganhando nada. Eles estão sobrevivendo a uma decisão de um administrador que, a meu ver, não tem respaldo para o que ele está fazendo. Por quê? Se nós pegarmos todas as reuniões que foram feitas, dos pedidos que foram feitos, que na sexta-feira eu acredito que foi uma enganação. Por quê? Porque o prefeito não tinha proposta. E muito menos deu a resposta para nós dos 8,5% que foi dado há 15, quantos dias? 18? 18 dias. Se ele tentou falar que era 7,5%, por que não 8,5%? Por que reportar 6,5% para 4,5% em dezembro? Não chega a ser mais ridículo? Porque 4,5% num salário menor não significa nada, não compra um botijão de gás, gente. Espera um pouco. Nós estamos falando em 50% de aumento? De 100% que o doutor Joaquim deu? Não. Nós estamos falando de pessoas que estão brigando pacificamente, educadamente, com responsabilidade, por uns míseros 10% ou 8,5% que se tivesse ouvido o acordo na sexta-feira, que o que não houve. Mostrar as contas novamente, não há problema algum. As nossas contas estão prontas e feitas. A presença do Claudinei, a nosso sindicato, que toda vez que ele foi muito bem-vindo, porque ele viu as transparências, que foram documentos publicados pelo senhor prefeito com assinatura da contabilidade. Então, nós não estamos aqui pedindo absurdo, ou então querendo fazer um tumulto numa casa que é de lei, que olha pelo munícipe, e que a gente tomou uma rasteira, sim. Porque quando o nosso processo foi julgado pelo desembargador Tristão, foi a pedido nosso. Não foi a pedido do prefeito. Nós pedimos conciliação. Se nós quiséssemos tumultuar, nós não pediríamos conciliação e não teríamos pedido também o valor tão irrisório dessa porcentagem. Porque ninguém aqui é maluco, sabe do que está acontecendo, de chegar a falar um absurdo. Nós não estamos tratando com pessoas loucas, viajantes do tempo, para falar que 30%, 40%. Não é isso, não. E quando ele conseguiu, não sei como, isso eu deixo uma dúvida, porque não sou advogada, mas eu acredito que quando um desembargador ele inicia um processo, uma redação de processo, ele dá continuidade às liminares, a não ser que ele seja impedido. Quando ele conseguiu a volta das meninas da creche, por uma resolução que nós não tivemos nem resposta, foi inconstitucional. Mas nós cumprimos, mesmo sendo. Nós poderíamos ter pago as multas diárias, recorrido e feito ele provar que o que ele tinha dito era verdade, que nós não tivemos nem tempo para argumentar, porque ele mandou eliminar e mandou voltar. Coisa que ele burlou muitos trâmites legais. E o que aconteceu? Essa estratégia aparentemente deu certo, porque
nós, conscientemente, resolvemos que as meninas teriam que voltar sim. A alegação de que eram pessoas e famílias pobres que estavam sendo prejudicadas. E essas pessoas que estão aqui em cima? São o quê? Famílias ricas? Milionários aqui? Todo mundo aqui? Eu acredito numa única verdade. Números podem ser contestados, sim, mas tem que ser mostrados dos dois lados. Nosso gestor não vai poder estar aqui amanhã, como foi pedido, não combinado, pedido. Ele tem uma audiência da mesma forma que ele estaria aqui se não houvesse que ele faz o mesmo trabalho, que é o trabalho dele. Ele vai estar disponível para vir aqui desde manhã, porque ele mesmo disse que em 1 hora é piada colocar a vida das pessoas realmente em 1 hora para saber se pode ou não pode. Ele vai estar disponível desde manhã, na quinta-feira, talvez, né? Quinta-feira. Então, ele vai ter muitas horas. E eu espero que todos vocês aqui, como a casa que tem o maior respeito perante o município, estejam presentes. Porque a partir do momento que estiver alguém contra, vocês vão ter que também argumentar o porquê. Quando ele repetiu várias vezes que o senhor Valdeir tinha levado o balanço, que havia várias inconsistências, eu, como leiga que sou, penso o seguinte: se os balanços e todo o orçamento ele tem previsão, por que da inconsistência em menos de 20 dias? Não sei o porquê. Existe essa inconsistência? Por que ele não foi dito, então, quando o senhor Edson confrontou os balanços? A inconsistência foi só agora. É muito difícil, quando a gente toma a frente de um sindicato ou de uma escola, eu me refiro à escola por ter vivido muitos anos dessa forma, à frente. Quando você luta por uma causa, mesmo sendo correta, mesmo sendo certa, existe uma cúpula que derruba. Cabe a vocês, legisladores do município de São João da Boa Vista, a acompanharem e persistirem no que está acontecendo. Não tem mais razão de nós ficarmos dessa forma. O que está acontecendo agora, a partir de quinta-feira, depois de 30 dias, é criminoso. É uma atitude criminosa isso. Eu me reporto a falar essa palavra fortíssima, mas eu acredito. Porque a cada pessoa que está aqui tem 5 familiares atrás dela. Se tem míseros 130 crevistas, multipliquem por 5. E são munícipes. Depende de creche, depende da varreção, depende da saúde, depende das escolas. A mesma coisa que todo mundo. Além da dependência, eles trabalham para os munícipes. Por que não serem respeitados? Eu acredito, gente, quando foi pedido para que não votassem os projetos da administração, no caso, eu até pensei que poderia ter havido um acordo, de verdade. Porque eu achei que a casa estava unida a nós. Mas eu percebi que realmente não existe, o apoio de vocês é como o nosso. Pelo que está aparecendo, não vale nada. Infelizmente, foi esse meu entendimento. Porque sexta-feira, com a maioria de vocês lá, o que vocês ouviram, nós ouvimos. O que vocês pediram, Helenice pediu, né? Vamos fazer um acordo. Não sei, não me lembro agora o João. E ele diz não.
Mas não mostra o porquê. Ele tem, conosco, não sei nem se pode usar a palavra obrigação, mas com vocês ele tem obrigação, sim. E muito. E muito. Ninguém está aqui para prejudicar, principalmente a FAI, que os meus filhos estudam lá. E eu agradeço a Deus de ter conseguido, porque não é fácil. A FAI é paga. Eu pago R$1.200 a minha filha lá. Não é R$200, ou os 250 que foi pedido na parcela destacada. Sendo uma faculdade paga, sendo uma faculdade nossa, sendo uma alegria, uma conquista da medicina, que não existe ninguém nesse mundo que seria ignorante o suficiente que quisesse ser contra. Agora, mandar um projeto de lei pedindo que se pague os 2 robôs, que é essencial, concordo. É fantástico, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Trabalhar com esses robôs. Agora, colocar sobra de orçamento? Quem é esse relator? No meio de uma greve que estamos praticamente, não vou falar aqui implorando, que é ridículo. Não, nós estamos pedindo o que é justo. Aliás, nem é justo, mas é o possível. Colocar vocês, porque foi uma colocação vocês contra nós. Porque acabou mudando o foco. E essa estratégia que ele conseguiu, não sei como, de fazer com que a creche voltasse, que para mim tem dedo de alguém aí. Mesmo assim, nós temos pessoas lá em cima e aqui embaixo que estão lutando, que são 10% que está aqui hoje, lutando para os outros 1.700 que estão trabalhando diariamente, cumprindo toda e qualquer exigência que a lei possa pedir. Se a lei de greve pede 30%, no início da greve nós já tínhamos 50%. Após esse início da greve, passou a ter 70%. Hoje nós temos 10% de pessoas honradas, de pessoas firmes e de caráter irrefutável que estão aqui. O não votar, que é o que mais está dando problema, que eu acredito por causa desse rebu imenso que é o AFAI, por que não mudou a redação do projeto? Que eu saiba, continua mesmo, a mesma redação. Com a mesma redação, gente, é impossível, vocês acreditam em alguma coisa? Eu prefiro nem citar, nem continuar. Então, o nosso pedido hoje não é simplesmente... Porque parar de votar projeto é parar a cidade, gente. É parar um município de praticamente 100 mil habitantes, independente da prioridade que seja. Tudo é prioridade. Prioridade essa senhora que veio aqui hoje? Vai dizer que não é uma... Lógico que é. A prioridade nossa que nós estamos pedindo, que não é absurdo. E aí? Tudo é prioridade. Agora, você qualificar a prioridade da prioridade, aí eu já não sei de que forma isso pode ser possível. Eu acho que nem no dicionário deve ter uma classificação da prioridade. Esse aguardo, como eu falei para o Beth, existe inúmeras possibilidades da FAI, enquanto faculdade, reportar para a fábrica, para a indústria, que vai adiar o pagamento e que pague juro e que vocês aprovem o juro, se tiver que aprovar. Aprove no tempo certo. Mas não desrespeitando a gente como está sendo esse momento. Não sei, sinceramente, como vai ser feito, o que vai acontecer. Nós vamos esperar até quinta-feira. Mas eu reitero o meu pedido.
por favor, eu quero, a pedido meu, acredito que de todos aqui, que vocês, todos vocês estejam presentes. Porque é de extrema necessidade para vocês também o acompanhamento disso aí. Porque a partir desse momento, como disse o João Henrique na reunião, vocês têm que ter outros olhos para aprovação de orçamento. A partir desse ano. A responsabilidade sempre existiu e sempre vai existir. Todos nós somos responsáveis. Só que hoje vocês são responsáveis por 130 vidas, multiplicada por 5 que estão em casa, que são seus familiares, que estão dependendo de um acordo de uma pessoa que é impossível de ter um diálogo. Não sei por quê. Porque se a diferença fosse imensa, mas não é. Cristiane, pela ordem, como você mesmo me citou, eu sempre apoiei e sempre respeitei o servidor público. Sempre fiz isso. E você confirma isso? Sim. O que acontece? O que foi colocado nessa casa, você mesmo disse, que é uma incoerência perante as outras classes. Não votar os outros projetos. A gente está parando a cidade. Isso é uma incoerência da casa. Com certeza. A gente está parando a cidade em detrimento a uma classe. Não. Vocês estão parando a cidade em detrimento a um prefeito que não tem diálogo e que não respeita essa casa. Não. Eu acredito o seguinte: a casa está parada por um desrespeito de um administrador que não tem conversa com a própria casa, não conosco. Nós só fizemos uma sugestão para que a gente pudesse fazer um acordo. A partir do momento que ele não faz um acordo, ele está sendo desrespeitoso com vocês, não conosco. Nós ali passamos a ser plateia. Porque se os projetos não são nós que votamos, os projetos são vocês. Sim. A partir do momento que se marcou uma reunião, vocês viram, quem estava lá, a postura do nosso prefeito. Não é? Se ele está dizendo que não tem, ninguém está contra o senhor Vanderlei. Em hipótese alguma. O que foi pedido? Mostre os números. 1 mais 1 são 2. Não é 1,5. Mostra. Não tem problema. Só isso. O desrespeito, eu acredito muito assim, tem que ser votado? Tem. Mas qual outra forma? Você tem alguma outra sugestão? Sem fazer essa prioridade de segurar esses projetos, pelo menos até quinta-feira? Você tem uma outra sugestão? Sabe, Cristiane? Não tem problema. Gente, vamos, porque eu acho assim, todo mundo tem ideia. Eu sempre respeitei a todos e estou sofrendo um desrespeito de todos. Neste momento. Mas o desrespeito não é sofrendo. Beth, o problema é o seguinte, está todo mundo, muito nervoso, eu estou ansioso. Com você de um debate. Imagina 30 dias você nessa situação. Você pensa que é fácil? E sofrer vaias e desrespeito. Mas não é desrespeito. Isso aí é uma transposição do sentimento das pessoas, Beth. É sentimento. O sentimento de ser... gente, vamos numa boa. Vamos respeitar sim, porque a gente está numa casa de lei e a gente tem que, além do respeito, nós temos que ter o que nós tivemos até hoje. Responsabilidade. Certo? Eu acho isso principal. Por isso que eu estou aqui. Senão eu não estaria aqui defendendo todo mundo. Então, o desrespeito não é conosco. Nós estamos numa greve, por quê? Porque nós acreditamos na nossa verdade. O desrespeito está entre a administração e o legislativo. Certo? Então, eu acho que até quinta-feira tem que continuar da mesma forma. Por quê? Porque vai ser uma forma de você confrontar as contas. Aí, a partir de quinta-feira, aí a gente vê o que pode ser feito. Eu acho que é o mais correto. Quem esperou até hoje? Hoje é segunda, gente. Quinta até aqui 3 dias.
E a próxima sessão é segunda-feira que vem. Deus fizesse que os dias fossem passando e tivesse uma solução. Boa noite. O que está acontecendo é o seguinte, então eu sugiro, se a gente vai esperar até quinta-feira, eu acho que tem que pôr uma data, porque hoje eu fui chamado de vagabundo, porque a gente não está votando nada. Fica tranquilo que nós também fomos, viu? Não, então, o que eu vou propor é o seguinte, que a partir de segunda... Não. O que eu estou falando... Ó, gente, vamos lá, calma. O que eu estou falando é que se for, Pessoal, então, se for continuar, então... Pessoal, vamos ouvir. Se for continuar a não votar, então é que a gente também reivindique dos nossos salários, porque eu acho que a população vai ter certo, nós somos não vamos chegar tanto. Olha, eu acho assim, demagogia nessa altura do campeonato, você vai me perdoar. Não é demagogia. A única proposta que foi feita, gente, olha, para encerrar, porque quanto mais se alongar agora é pior. Perguntas não precisam mais ser feitas, porque todo mundo já tem conhecimento de tudo. Quinta-feira vai ser resolvido. O problema é o seguinte, se ser chamado de vagabundo, você tem consciência que você não é, como nós também não somos. Ser chamado que você vai pedir voto ou não vai? Faça valer o seu voto que foi te dado, lutando por nós. Isso nós estamos lutando. Isso que eu estou falando, certo? Não, olha, eu acredito o seguinte. Cristiano, não tem mais, eu acho Cristiano, assim, já está tarde, Cristiano, nós temos os nossos funcionários, que eles têm famílias, eles têm que ir embora, eles têm que assinar o livro de presença, porque o livro de presença é a nossa garantia da nossa verdade. Então, vocês vão descer, vão assinar o livro e vão embora. E quinta-feira, após quinta-feira, na sexta-feira de manhã, a Mirtes vai levar tudo o que aconteceu na quinta para vocês e espero, de tudo que tem acontecido nesses 30 dias, que eu jamais pensei que a gente teria, porque ninguém queria partir para uma greve, em hipótese alguma, em momento nenhum. Nós somos reportados a ir a uma greve devido aos estudos que foram feitos, que se nós não tivéssemos feito esses estudos, nós teríamos sido enganados de novo. Agora, então, a partir desse momento, eu acho gostaria assim, de colocar minha aí. posição. Quanto vereador, eu apoiei vocês, eu estava junto com vocês, mas estou sofrendo um desrespeito agora. Não, mas é a emoção, não adianta. É que eu falo, quanto mais fizer, pior. Agora. É o seguinte, eu, como vereador desta casa, que fui eleito pelo povo, não só os servidores, mas todos, sim, eu defendo a volta da votação dos projetos. Com certeza. Ninguém quer negar. Eu defendo a volta. Você defende, não tem problema. Só que na reunião de sexta-feira você concordou em ficar não até concordei. Não. Então você foi o único que não concordou. Eu coloquei lá que não concordei. Fui o único que não concordei. Não tem problema. Por quê? Porque sofri um desrespeito lá e aqui. Agora, recebi um desrespeito daquele cidadão que está ali em cima, apontando o dedo para mim, certo? E gostaria, senhor presidente, que o senhor colocasse nessa casa a votação, então, do pedido dela até quinta-feira. Não preciso fazer a pedido, não, porque eu trouxe um pendrive que a maioria dos vereadores já concordaram. Não é necessário fazer novamente. A maioria concordou na reunião de sexta-feira. Se tiver alguém contra. A não ser que alguém concordou, que é contra hoje, você levanta, se manifesta aí. Helenice. Cristiano, uma pergunta só de ordem. Isso aqui já ficou resolvido? A reunião vai ser dia 28 mesmo? Vocês já contactaram o executivo? Ele não vai poder vir nem amanhã nem quarta, porque ele tem audiência nos 2 dias. Entendeu? Ele tem audiência e não tem como ele falar para o juiz, eu não posso ir. Mas aí o Valdeir já está sabendo que dia 28... Sim, já foi entregue todos os ofícios. Tá, e nós iríamos, porque no primeiro momento tinha ficado decidido que eles se reuniriam e nós iríamos reunir depois com
Como que vai ser? Eu Porque agora acredito, eu não tô eles sabendo. vão ficar numa ponta da mesa, nós na outra, e vamos esperar para ver. Tá. Se houver a necessidade de eles estenderem mais o tempo, aí passa a ser os dois gestores a falar, gente, nós temos mais tempo aqui, vocês querem ir e voltar depois, aí nós vamos deixar a critério dos dois gestores. Tá, então é só para a gente saber, a reunião vai ser dia 28, às 9h30, lá no gabinete? No gabinete. Tá, com todo mundo junto? Sim. Isso foi decidido Eu acho que junto ao executivo? Só por uma questão de ordem, eu acredito que sim, porque... Foi decidido junto ao executivo isso aí, Cristiane? Já foi falado? Vocês estão sabendo isso? Não, presta atenção. Porque, olha, que eu sei, foi combinado de manhã os dois conversarem. Não foi de manhã, e era à tarde 4 horas. Conversar com os vereadores, não foi? Não, olha, era às 4 horas da tarde. Vocês me dão só uma licença? Porque eu estou perguntando para a Cristiane. Se o sindicato me afirmar, não, Helenice, é assim, você está tendo a última conversa. Sim. Eu não quero retroceder ao que foi dito. Ótimo. Por isso eu estou te perguntando. É para ser assim? Eu quero só saber a hora que eu tenho que estar lá. Exatamente. Por quê? Porque nós, como a discussão e o pedido foi feito, tanto com a diretoria do sindicato e como juntamente com os vereadores, não há o porquê de não comparecer na reunião. Já começa por aí porque foi falado isso.